psicólogo. Na verdade, não aborda bem essa interrelação do mundo material com o mundo espiritual, mas eu acho que é muito mais significativo e serve muito de exemplo para todos nós. É citado por um psicólogo muito conhecido, Dr. Joseph Murphy. Ele conta, num dos seus livros, que uma senhora de 80 anos contou a ele que estava com câncer. 86 anos e estava com alguns cânceres no corpo. E alguém deu a ela o endereço de um curador na cidade de Illinois, nos Estados Unidos. Residia lá, ela procurou, foi bater lá onde ele vivia. E ela conta que impressionou-se, porque quando lá chegou, ele não perguntou que tipo de câncer ela tinha, aonde estava localizado o câncer, se ela se sofria, se doía, nada disso ele lhe perguntou. Recebeu-a com muito carinho e convidou-a a orar. Pediu para que ela se sentasse ao lado dele e lhe disse assim, mais ou menos assim: vamos meditar no poder, na grandeza e da misericórdia de Deus, nosso genitor divino, nosso Criador divino. Vamos compreender que a sua onipresença, presença em todo lugar, está também presente no nosso interior. Porque, na verdade, dizia o pregador, dizia o curador espiritual, na verdade, a nossa essência, o nosso espírito é feito da essência divina, da substância, se pudermos dizer assim, como ele dizia, da substância de que é feito o Espírito de Deus, é feito também o nosso espírito. Então, essa presença desse poder no nosso espírito, ela é real. Ela transita em todas as nossas células. A vida de cada célula, a vida de cada partícula subatômica que constitui, na sua junção, o átomo, a vida que flui nessas partículas é a vida de Deus. É a vida de Deus, a vida em mim, no meu espírito, é a vida de Deus em nós, é a vida de Deus em cada um de nós. Ele fazia essa explanação. E a mulher, meditando naquilo, quando ele falou na presença de Deus dentro, fluindo por todos os órgãos, e essa presença, ela não pode adoecer. Essa substância é de plenitude, de plena saúde, de pleno vigor, de plena vitalidade, de plena harmonia. Ela está viva dentro de cada um de nós. Ela não adoece, essa substância, essa presença divina na nossa essência, porque o Espírito de Deus, e o pregador lembrava isso, como está nas Escrituras, não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós e que vós sois santuários do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E o pregador falava justamente dessa presença, desse Espírito de Deus na alma humana, na alma de toda criatura. E a mulher de 86 anos ao seu lado, ouvindo essa explanação, ela conta que de repente a ficha caiu. Ela entendeu que essa presença divina, essa seiva divina corria dentro dela. E que esse Criador, que não criou a doença, porque Deus não criou a doença não é uma criação divina, porque se a doença fosse uma criação divina, seria uma lei. E jamais alguém poderia ser curado, porque a lei de Deus ela não muda, ela não se revoga, ela é imutável. Logo, a doença não é uma criação divina, é uma criação humana, da mente humana em desarmonia com as leis de Deus. Ela conta que, naquela fala daquele pregador espiritual, daquele curador espiritual, de repente caiu aquela verdade na sua alma. Ela não podia estar doente, porque a presença de Deus verdadeiramente inibia, impossibilitava o progresso da doença. Ela disse que aquilo, numa fração de segundo, lhe caiu na alma. A ficha caiu, ela compreendeu aquela presença
e aquele poder de Deus dentro da alma dela naquele instante. E como o pregador, o curador dizia, que essa presença e esse poder cura e restaura imediatamente as células do corpo. Cura e restaura. Ela entendeu que aquela presença de Deus no seu interior estava lhe curando de toda e qualquer enfermidade. Porque, seja qual for o grau da enfermidade e a gravidade da enfermidade, com essa conexão, com essa presença, ela se restaura. A célula se restaura. Se restaura e acaba e aniquila a célula enferma. Isso é comprovado cientificamente. O poder da mente. O poder da mente. É tanto que o placebo é uma realidade. O médico dá a uma pessoa um comprimido formado de açúcar ou de farinha de trigo, sem nenhuma como chama poder terapêutico, poder de cura. Mas a pessoa acredita que ali, naquele remédio, como o médico lhe diz, que vai curar, porque ali contém a carga de medicação necessária para debelar aquele mal, ele toma aquele comprimido de açúcar ou de trigo, farinha de trigo, achando que vai ficar bom e fica curado, né? E fica curado. O poder da mente. Então, ela disse que imediatamente aquela ficha caiu nela. E saindo dali, 15 dias depois, ela teve que levar novos exames para o médico, para o seu urologista. E o médico, pegando aqueles exames, detectou e informou a ela que não tinha mais câncer nenhum ali, que ela estava curada. Pediu novos exames, ela fez novos exames. E deu cura plena, cura total, nenhum mais sinal de câncer. Esse relato ele é interessante, não é? É um relato real da vida, que a gente pode perceber, meu professor Matusalém, o poder que dorme dentro da gente, não é? Porque quando Jesus diz, vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço, ele está dizendo que há um poder magnífico e real dentro de cada um de nós. E que é preciso que a gente entenda a presença desse poder aqui dentro de cada um de nós. E que possamos externá-lo, exteriorizá-lo, botá-lo para fora. É tanto que Jesus diz, brilhai a vossa luz, brilhai aquilo que é teu, brilhai a luz que brilha em ti. Porque quem é filho do sol da vida, do amor supremo da vida, é uma chispa desse amor, é uma centelha, uma fagulha dessa luz, que é formado o nosso espírito. Então, esse relato magnífico, esse relato extraordinário, que eu achei extraordinário, né? Ela sentiu essa verdade na sua alma, dessa presença divina no seu ser, essa presença divina que cura e restaura imediatamente a enfermidade, como a curou. Não era um só câncer, era mais de um tipo de câncer em outras partes do corpo. E ela disse que quando ouviu aquele pregador, aquele curador espiritual, chamando a atenção para o poder extraordinário de Deus, a bondade infinita de Deus que está dentro de nós, e essa presença dentro de nós, ela é real, isso não é uma ficção, ela é real. E ela compreendeu que a sua íntima essência é de origem divina e que Deus habita no nosso íntimo ser. A ficha caiu e ela ficou radicalmente curada. Era esse o fato real, meu professor. Embora não trate de influência de espíritos, eu achei que deveria contar aqui, porque poderia servir, como serviu muito para mim, e servir para alguém compreender que o poder está dentro. O Papai do Céu não está sentado em nenhum trono, em algum lugar do céu. O Pai está dentro de vós. Como diz Jesus, o Pai está dentro de mim. Eu e o Pai somos um. Essa substância, essa unidade, e Jesus diz, o Pai também está em vós. Né? Presente, ela é real dentro dos nossos espíritos. É isso, meu professor. Pois é, Djalma. Você pensa que não contou um relato espírita. Contou um espírito, só que um espírito superior, que é Deus, né? Que nós temos esse Deus dentro da gente.
Então, de repente, a gente aí espalhado no mundo afora, os internautas de um modo geral, começar a fazer essa introspecção, entender que o seu interior, a sua essência divina, ela é pura, ela não tem doença, ela não sofre a influência das coisas materiais. Se você pensar mesmo, fizer uma concentração nisso, é uma manifestação espiritual do teu ser íntimo. E você vai buscar lá no mundo espiritual a resposta para tudo e a cura. Porque se o seu interior não é doente e você se conscientiza disso, você domina o exterior. Basta que você veja, pois, aquelas pessoas que têm a capacidade de hipnotizar outra. Então, diz, olha, você é um toco de pau. Aí a pessoa fica ali duro e não tem quem envergue, porque a mente condicionou aquilo. Então, a pessoa detesta, por exemplo, laranja, detesta, né? Aí a pessoa hipnotiza, faz, laranja é a fruta que mais você adora. Aí a pessoa pega a laranja, ou coisa gostosa. Por quê? O espírito foi condicionado e mostrou uma realidade diferente. Então, é o que essa mulher fez a manifestação espiritual íntima e bem mais evoluída, né? Que foi com Deus, o próprio Deus. Ela entendeu a mensagem divina e que Deus estava dentro dela. Muito boa a sua explanação, né?